Os caminhos estão abertos e a venda da VascoSAF vai acontecer. O Vasco, inclusive, está inovando para que haja uma segurança jurídica e esse processo ocorra de maneira muito rápida. Milhões serão injetados no time do Vasco, que voltará a ser competitivo, com os títulos retornando a São Januário. Você vai entender toda essa história a partir de agora. Eu só peço o seu like, muito importante para o canal, você sabe disso, completamente de graça e ajuda o vídeo a chegar a outros vascaínos. Quero saber o nome da sua cidade. Deixa aqui nos comentários onde você mora, aonde o meu vídeo está chegando. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Digite aí, leonardobaran.com. Você vai entrar no meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Lá, especialistas vão mandar para você as melhores oportunidades para que você coloque um cacau no bolso e bata green todo dia. De graça. Paga nada não. leonardobaran.com. Se quiser, o link está no primeiro comentário fixo. Só clicar lá e entrar diretamente no meu grupo. Beleza? A venda da VascoSAF. Dr. José Alberto, especialista em direito empresarial, revela detalhes importantes. O caminho está aberto e a venda será concretizada. Esse assunto é muito sério porque é o futuro do Vasco que está em jogo. E exatamente nesse ponto trago uma notícia importante que é, dentro dessa possível venda do Vasco para o investidor Marcos Lamáquia, há uma agência regulatória, vamos colocar dessa forma, que vai fiscalizar o fair play financeiro da operação aqui no Brasil e já avaliou, e já analisou, e já manifestou que essa análise será rigorosa. Nós vamos falar para vocês e mostrar que essa negociação de venda do Vasco ela não é automática, sem passar pela agência regulatória. E é justamente nesses obstáculos jurídicos e regulatórios que podem aparecer que nós vamos tentar entender aqui nesse vídeo. O que pode impedir essa venda? Quais são as regras do direito esportivo que estão em jogo? E também quais as alternativas para viabilizar este negócio? Mas qual o prazo que essa agência regulatória tem para fazer essa análise e que ela seja liberada para acontecer e formalizar esse negócio? Então, nós vamos mostrar aqui caminhos que podem viabilizar essa operação. Os alertas estão ligados, e é sobre isso que nós vamos falar. Você sabe, e já falei isso no vídeo anterior, que o processo de venda está acelerado do Vasco para o Marcos Lamáquia. Dentro desse cenário, avanços já têm sido dados, como negociação direta com a INCEP, para resolver essa pendência lá da arbitragem. A recuperação judicial já tem um plano de RJ aprovado, ou seja, saneamento das dívidas, um cenário muito positivo para o comprador. Estamos falando de um valor já que está sendo acordado entre as partes e investidor e Vasco estão estudando, fazendo as auditorias, para que esse negócio possa acontecer. Tem um alerta ligado aí do fair play financeiro, isso mesmo, pela participação de um investidor em mais de um clube de futebol. Essa vedação da multipropriedade de clubes, ela está no fair play financeiro, porque há uma relação de parentesco, vamos colocar assim, entre a Leila Pereira, que é do Palmeiras, associativo, junto com o Marcos Lamáquia, que é o investidor que está aqui buscando colocar o negócio dentro do Vasco. A negociação do Vasco está em andamento e essa negociação terá que passar por essa agência nacional, vamos dizer assim, ou agência regulatória. O investidor Marcos Lamáquia tem ligação familiar com a Leila Pereira. Aqui está o ponto. De acordo com o presidente da agência regulatória, ele deixou claro que casos de rede de multipropriedade de clubes, ou multiclubes, vamos colocar assim, eles são muito complexos. E isso não só no Brasil, mas também ao redor do mundo com casos concretos. Vamos entender aqui ponto por ponto. O primeiro deles é esse multiclubes. Multipropriedade de clubes. É um conflito que pode gerar ou prejudicar a integridade esportiva. O futebol mundial ele tem regras para evitar que o mesmo grupo controle ou influencie dois clubes. Aqui que está o ponto. Existe um grupo, Marcos Lamáquia e Leila, que pode comprometer a integridade do futebol? Veja, porque havendo uma violação da integridade, pode, não nesse caso, né, pessoal, mas é o que é pensado, trazer prejuízos para manipulação de resultados, favorecimento esportivo, transferência irregular de jogadores, conflito em competições, que são princípios que são vedados pela FIFA, pela UEFA, federações nacionais. E nós temos agora um modelo brasileiro de fair play financeiro. O que essa agência ela vai analisar aqui no caso do Vasco? E aqui que eu preciso da atenção de vocês. Alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, a estrutura de controle. Se existe um controle direto ou indireto entre clubes. Se estou falando de Vasco e estou falando de Palmeiras. Tem ou não tem? Qual é a sua opinião? Há uma participação societária familiar? Há uma influência econômica de um com o outro? Há vínculos familiares ou empresariais? Tá? E segundo ponto, essa rede multiclubes, multipropriedade. Esse investimento que vai ser feito pelo Marcos Lamáquia
poderia criar um grupo de clubes interligados? Alguma ligação entre Palmeiras e Vasco? Um outro ponto importante é que essa análise ela não acontece da agência da noite para o dia. Não é assim. Ele envolve geralmente a atenção. O negócio tem que ser apresentado para a agência. Documentos societários para verificar a ligação das partes, identificação de quem são ou quem serão os beneficiários finais dentro do Vasco em relação com o Palmeiras, o compliance esportivo vai ter que ser analisado e o parecer da agência regulatória. Dependendo da complexidade, isso pode demorar meses. Veja só, não é algo simples de se resolver. E aqui liga o alerta. Por quê? O Vasco tem pressa no negócio. O Vasco precisa se capitalizar e arranjou um bom pretendente investidor. Por isso que talvez seja o caso da agência já fazer uma análise prévia, que isso já está chegando lá para análise. Um outro ponto relevante. A associação do Vasco ainda não foi formalmente demandada. O que isso quer dizer? O negócio ainda está em estruturação. As partes estão se estudando. Esses modelos jurídicos aí que estão sendo analisados para serem fornecidos e protocolados podem mudar. Estruturas societárias podem ser adaptadas e alternativas podem surgir. Alternativas, Gilberto? O que pode surgir aí para facilitar esse negócio não sendo complexo? Bem, podem ser criadas estruturas de blindagem, né, dentro das alternativas que são vislumbradas aqui, separação de gestão, pode ser verificado aí cláusula forte para compliance esportiva, ou seja, criação de regras rígidas para evitar o conflito competitivo. Os investimentos, né, o fundo de investimento pode ser feito por um fundo que tem governança independente, separação de gestão, né, para que não tenha influência entre os clubes. Vamos pensar aqui em cenários possíveis aqui de uma aprovação de venda. Está aprovado? O que nós temos aqui de cenários? Venda aprovada. A agência vai entender que não há conflito relevante. O negócio pode seguir, não tem problema algum, é o que se espera, e é inclusive o entendimento do próprio Vasco, nesse sentido. O jurídico já tem apontado para esse caminho. Um segundo cenário é de uma aprovação da agência, mas criando condicionantes. Veja, que é o que está parecendo mais provável nesse momento. Eu quero que vocês tenham atenção nesse segundo ponto. A venda vai acontecer, mas com limites de governança que serão estabelecidos, com obrigações de transparência e regras de integridade. Onde que isso vai estar? Como será? Ainda vai ser estabelecido pela agência. Vamos dar um exemplo aqui? Primeiramente, esse investidor ele entrará com menos de 10% de investimento e depois que a Leila Pereira deixar de ser presidente, esse investimento vai sendo majorado, aí não teríamos mais competência, conflito. Talvez, nesse cenário, a venda aconteça e, enquanto a Leila for presidente do Palmeiras, o investidor não tem poder de veto, poder de voto. Ele bota o dinheiro, mas o voto e o poder de veto virá após a saída da Leila da presidência do Palmeiras. É um outro sentido. No terceiro cenário aqui, seria o bloqueio regulatório. Não pode acontecer a venda nesse cenário, que eu entendo que é muito extremo, muito difícil de acontecer. Porque se a agência entender que há um risco à integridade do futebol, ela pode barrar esse negócio. Entendo que o negócio pode acontecer. Não vejo tanta complexidade assim, porque parece que o Vasco, atenção nisso aqui, ele inova. O Vasco inova nessas situações de SAF aqui no Brasil. O Vasco é que inovou tirando a administração do investidor, o Vasco é que inovou na arbitragem, o Vasco que inovou colocando o associativo como controlador, o Vasco que trouxe uma das formas de recuperação judicial com imensa aprovação em formato de pagamento, com mediação, o Vasco que está inovando, trazendo uma agência regulatória para análise da venda da SAF. Fantástico isso, é um desafio jurídico, mas dentro aqui da análise do futebol, muito importante, porque outros clubes poderão passar por isso. E eu falo de maneira positiva, não negativa. Gostou? Deixa aqui nos comentários. O vídeo não termina sem antes a dica para você ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar, pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.